Porque sem Jair Bolsonaro, o presidente Lula venceria qualquer candidato no segundo turno. É o que aponta a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje e foi feita entre os dias 11 e 14 de dezembro. Segundo o levantamento, o petista venceria Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema se a disputa fosse hoje, se fosse agora. Essa é a primeira sondagem que foi feita pelo Instituto desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso e o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho dele, foi anunciado como pré-candidato ao Planalto. Claro que isso tem repercussões políticas, como a Larissa estava falando, mas também dimensão econômica. E é a respeito disso, do impacto no mercado financeiro, nos números, nessa reação a esse levantamento, que a gente conversa com a Juliana Rosa, que já está aqui entre nós hoje. Boa tarde para você. Tudo bom, Renan? Boa tarde para você, para a Lari, boa tarde para todo mundo que está aqui entre nós. Daqui até as eleições vai ser, né, essa gangorra aí no mercado financeiro, porque no fundo todo mundo fica fazendo conta de quem teria uma capacidade de reunir um caminho do meio entre um lado de esquerda mais para um lado, do lado direita para o outro, enfim, e aí cada movimento vai mexendo aqui com o mercado financeiro e acaba impactando a movimentação de dólar, bolsa, por exemplo, a bolsa de valores está caindo agora 1,8%, caindo bem. O dólar subiu, chegou agora aqui na maior cotação em R$ 5,47. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro ele aparece com vantagem em relação aos governadores, que são vistos pelo mercado financeiro como pessoas que seriam mais capazes a entregar uma pauta, principalmente ali de melhora da situação das contas públicas. Então esse é o olhar ali, porque seja quem vencer as eleições em 2027 tem encontro marcado com a realidade, que é aprovar reformas que façam com que o crescimento do gasto público diminua. Então vai ter que fazer reformas duras, mexer, por exemplo, em indexação de crescimento de benefícios sociais, salário mínimo. Então é uma discussão difícil em meio a tantos privilégios, né, que se tem, que deveria se começar a mexer primeiro, né, para dar o exemplo, a questão das emendas parlamentares, dos penduricalhos do judiciário, enfim. A gente sabe que é um desafio tremendo, né? Quem assumir vai ter aí um tremendo desafio para resolver essa questão, e aí tem essa visão no mercado financeiro que alguém de um caminho do meio ali teria uma capacidade maior de melhorar um pouco esse ambiente institucional, principalmente, essa briga entre poderes. Enfim, é uma leitura, tá? Não tem uma garantia de quem realmente na prática vai entregar o que precisa ser feito. Também mexe muito hoje com o mercado financeiro o fato de que o Banco Central hoje detalhou a questão da manutenção dos juros na semana passada, e no documento de hoje é um documento que detalha mais por que o Banco Central está demorando a cortar juro, e ali ele mantém um tom bastante conservador, ele não abre espaço para começar a cortar juro no mês que vem, mesmo com a economia já estagnada, com a inflação já recuando para dentro dos patamares ali da meta de inflação do governo. Então a gente tem uma visão de um Banco Central que está vendo, sim, um efeito do juro já contribuindo para baixar a inflação, já com efeito na economia. No entanto, um Banco Central ainda cauteloso, e aí voltando para o assunto inicial, né, que é um Banco Central que está olhando uma pressão grande na inflação do ano que vem, que é o aumento do gasto público. Então, ele até coloca aqui no documento que a questão das contas públicas, a preocupação com as contas, ela acaba atrapalhando. Obviamente, o juro poderia ser menor se a gente tivesse tanto o gasto público quanto o Banco Central trabalhando para poder fazer com que a inflação fosse menor. Então, vamos continuar acompanhando, como a gente tem falado aqui. Ontem comentei isso aqui. Na quinta-feira vai ter um relatório onde o Banco Central vai fazer as previsões de inflação, e se continuar